Vitor Sérgio, que manchete você vai dar para essa eliminação do Flu e classificação do Olímpia? Cara, assim, acho que poderia ir numa linha de amarga ilusão, né? Porque eu falo há muito tempo que o campeonato estadual não é parâmetro para nada. Assim, já canso de dizer, você não pode times com orçamento de 400 milhões, 500 milhões de reais, isso para ficar, nem pegar os principais, jogarem 16 datas, 18 datas contra times sem divisão e achar que isso é parâmetro para alguma coisa. Mas eu acho que eu vou botar vou botar uma outra que eu acho que a postura do Fluminense não foi legal. E não é porque jogou atrás, não. Eu acho que a covardia castigada. Eu acho que o Fluminense foi covarde no jogo de ontem, contra um Olímpia fraco tecnicamente, e acabou pagando o preço ali depois da expulsão do... Ainda tem o gol anulado, né, no começo, que para mim o gol foi mal anulado, mas enfim, acho que a covardia do Fluminense ontem foi castigada. Ele foi para defender o 2-0 e poderia ter jogado mais, poderia ter tido soluções, ainda que entrasse em campo para defender o 0-0, ele poderia ter tido, e o Olímpia deu chance para isso, para ele ser um pouco mais agressivo, como vinha sendo nas partidas da própria Libertadores, para não usar o Carioca como parâmetro, da própria Libertadores, o Fluminense foi agressivo em outros momentos. Então, covardia castigada é a manchete que o VS dá. Acho que os torcedores do Fluminense comprariam essa sua manchete, tá, Vitor Sérgio? Porque, num geral, das pessoas que eu vi, assim, falando nas redes sociais, muitas pontuaram em relação a isso. Ô, Pretzel, você vai com qual manchete para essa eliminação do Flu? Ô, Tainá, eu fiz Olímpia Nacional de Medellín, que foi o primeiro jogo antes de pegar o Fluminense, né? O jogo do Paraguai. E aí o jogo foi 3-1 para o Olímpia. O Olímpia ganhou o jogo nos 2 últimos minutos, né? O Nacional teve um jogador expulso, perdeu o Pabon, aquele que jogou no São Paulo, e na ocasião, no primeiro confronto, eu disse o seguinte: eu acho que para o Fluminense é melhor pegar o Olímpia do que o Nacional. O Nacional joga mais bola do que o Olímpia, falei sobre isso. Mas aí o Olímpia conseguiu ganhar em Assunção, empatou em Medellín e passou. E acho que o jogo de ida deu essa forte impressão, que o Fluminense é mais forte que o Olímpia, e acho que é mesmo. Mas só que ontem realmente não deu para entender, a postura totalmente retraída, administrando o resultado. Mais uma vez, lamentável que a Conmebol não coloque a utilização do VAR desde a pré-Libertadores. Para mim é uma vergonha isso, é uma vergonha. É uma brincadeira. É uma brincadeira isso. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Na Copa do Brasil é a mesma coisa. Então, assim, parece que a competição, que a pré-Libertadores, ela não tem nada a ver com a fase de grupos, para não ter o VAR. Isso aí para mim é inadmissível, ponto. Então, para mim, a manchete é a seguinte... E só para constar, né, Pretzel? Os gols marcados na pré-Libertadores contam para a artilharia da competição. E não tem VAR, porra! É brincadeira, cara. E aí é o seguinte, tu pode definir a vida de um time numa competição, na tua principal competição da temporada, porque tu não usa tecnologia, porque não tem dinheiro? Ah, dá licença, né? Mas para mim a manchete é o seguinte, pó de mico, parafraseando o que é o pó de arroz do Fluminense. Pó de mico. Então, pó de mico é a manchete que o Pretzel vai dar aqui. O Pretzel, você vai na linha também do que o VS estava pontuando aqui sobre não exatamente a estratégia adotada, mas o jeito que aconteceu no jogo, especificamente. O Fluminense não conseguiu fazer a estratégia funcionar? Sim, até houve espaço para contra-ataque, né? O Abel Braga deixou isso bem claro na entrevista coletiva, mas você não pode viver de contra-ataque 90 minutos, né? Com o time que tu tens. Aí é que tá o detalhe. Uma coisa é você ter uma estratégia de quando eu tiver a bola eu querer jogar, quando eu não tiver eu querer usar a estratégia do contra-ataque. Acho que são essas duas coisas. Quando o Fluminense teve a bola, o Fluminense não jogou. Então, e deixou o Olímpia, tecnicamente, eu repito, é um time limitado, mas é um time de muita tradição. É um time de muita pegada. Esse time tu não pode dar espaço para ele crescer. Não pode, mesmo que ele seja limitado. E foi isso que o Fluminense fez. O Fluminense deu muito espaço. O Fluminense jogou encaixotado por um time tecnicamente pior do que ele. E acabou pagando um castigo realmente
é tremendo, né? Uma pena, eu adoro o Abelão. Acho que o Fluminense montou um bom time de futebol para a Série A, mas também concordo com o Vitor Sérgio, né? Nenhum campeonato estadual é parâmetro, viu? Nem o paulista, para as grandes competições que vem pela frente. Bom, então tá, pode me tá aí a manchete do Pretzel. Formiguinha, você vende qual manchete? Foi algo que começou e terminou mal no campo. Um time que não conseguiu ter posse, que viu o adversário finalizar 18 vezes, principalmente no segundo tempo. Mesmo falando das contratações veteranas, por exemplo, o Cano, que não sei se entra na categoria veterano, teve ótimos momentos na temporada. O Fábio teve seus momentos de destaque já com tão pouco tempo. O Felipe Melo, como a Tainá lembrou, teve momentos de boas atuações. Então, assim, você questionar os veteranos, ok, mas boa parte deles entregando bem. O Luiz Henrique, inclusive, é um ponto para a gente falar, que eu acho que personifica um pouco da falta de atitude do Fluminense de aceitar passivamente o domínio desorganizado até do Olímpia, porque o Luiz Henrique pegou na bola 25 vezes. Tipo assim, da turma do ataque, foi o cara que basicamente menos participou. E aí você tem um cara que quebra a marcação, que puxa a jogada em velocidade, quase não sendo acionado, e o Cano também não. É óbvio que você vai ficar sentado lá atrás e vai dar pano pra manga pro aleatório, né? Porque a bola vai ficar passeando tua área toda hora. E aí, meu chapa, assim, porque quando você executa bem o negócio, tudo bem entregar a bola aí, ó, fica com a bola aí, porque aqui tu não vai entrar. E a gente vê vários exemplos: Palmeiras, Atlético de Madrid, Chelsea em vários momentos, eles topam correr esse risco, mas no fundo não tem risco, porque os goleiros não são muito exigidos. No caso do Fluminense... Acho que eles topam não jogar mais, não é correr riscos, porque eles não topam correr riscos, porque eles não correm quase. Entrega a bola e aqui tu não vai entrar. Só que o Fluminense executou isso mal. O Fluminense não conseguiu fazer nada bem. Então, no final das contas, pegando o Abel aí com a história do foi lindo e tal, eu vou botar o foi feio. Foi feio. A eliminação ela foi feia pelo prejuízo, pela forma e pela decepção. Você está falando aí de não é nada, 10 pau por baixo, assim, numa conta que o Fluminense deixa de ganhar. Você está falando aí de uma forma muito ruim para um time que vinha jogando legal. E realmente uma decepção muito grande, porque o torcedor, não é que dava como certo, mas estava super animado em estar na fase de grupos. Podiam ser 9 brasileiros, vão ser só 8. Qual o verdadeiro Fluminense? O estadual foi uma ilusão ou foi um acidente de percurso que aconteceu agora? A gente vai conseguir ter essa resposta depois, quando a gente percebeu o Fluminense, sei lá, em mais 5 jogos, mais 10 jogos, aí a gente vai entender se foi um acidente de percurso? Eu acho que é muito cedo para a gente ter essas certezas, né? Muito cedo. Acho que você tirando o Palmeiras, que seguiu o mesmo trabalho basicamente do Abel, e acho que talvez tirando o Galo, que trocou de treinador, mas botou um treinador que assumiu o compromisso, e eu trouxe essa informação aqui porque o Rodrigo Caetano me falou sobre isso em uma entrevista, assumiu o compromisso de dar sequência ao que estava sendo feito, e parece que está cumprindo. Todos os outros são muito cedo para a gente ter certeza do que é ou do que não é. Você quer ver um exemplo? Qual é a realidade do Flamengo, por exemplo? Acho que é cedo para a gente dizer. O Flamengo fez, por exemplo, ganhou os 2 jogos contra o Vasco, 2 partidas horrorosas. Horrorosas. Então, assim, o que você vai dizer? O Corinthians. O Corinthians promissor, vem de um 5-0 que jogou muito. Mas o Vitor Pereira vai para o 3º jogo dele hoje. E hoje tem um clássico. Então, assim, que foi o que o Pretzel falou, né? Com certeza alguém chegou para ele e falou: Vitor, olha só, é começo, não sei o quê, então a gente estamos fechados com você, mas não perde hoje. Aí o cara vai falar: porra, o que é isso? O que você tá falando? Como assim não perde hoje? Então, é muito cedo, né? Você tem o Inter se reconstruindo, passou por uma eliminação vexaminosa. Você tem o São Paulo começando a querer engrenar, o Santos numa situação complicada. Então, assim, é muito difícil a gente responder essa pergunta hoje para qualquer time que não seja o Palmeiras, porque mantém a mesma linha de trabalho, e que não seja o Galo, que a memória do que foi feito em 2022 está muito viva. O resto está todo mundo, não dá para a gente saber, não dá para a gente saber qual é a realidade de praticamente time nenhum da primeira divisão, por exemplo. Então, assim... Então o estadual é uma ilusão. Mas é lógico que é uma ilusão. É lógico que o estadual é uma ilusão. O Pretzel falou, você enfrentar times que não têm divisão,
Assim, é muito diferente do nível de exigência que você vai ter em fases agudas de Copa do Brasil, que você vai ter nas 38 rodadas de Brasileiro e que você vai ter na competição sul-americana que você disputar. Por exemplo, a própria Copa Sul-Americana, com a criação de fase de grupos, com a valorização dela, já vai ser muito difícil você chegar na Copa Sul-Americana também. Coisa que 5 anos atrás ninguém queria, lembra? Aqui no Brasil, 5 anos atrás, a Copa Sul-Americana boa era sempre a do ano seguinte, porque era a desculpa que você dava no Brasileiro. Não, garantimos a vaga na Sul-Americana. Chegava no ano de disputar, você cagava para a Sul-Americana, cagava. A palavra é essa. Hoje já não é mais assim. Então acho que é isso, mas lógico que o estadual é ilusão. Lógico, você está pegando times de orçamento de 500 milhões de reais contra times que fazem uma festa porque ganharam 1,5 milhão de classificação de Copa do Brasil. E tá certa a festa, porque a festa vai mudar completamente a vida daquelas pessoas. Se alguém no clube não embolsar, né? Se for revertido para o clube, essa classificação da Copa do Brasil, por exemplo, que foi a Portuguesa do Rio de Janeiro, passou para a terceira fase da Copa do Brasil, já ganhou quase 3,5 milhões de reais. Isso para a realidade daquele clube é muita coisa. Mas, ela tá fazendo festa por 3,5 milhões e ele enfrenta o Fluminense, que tem orçamento de 400, 500, enfrenta o Flamengo, que tem orçamento de 900, enfrenta o Botafogo, que agora é SAF, tem um cara... Então, assim, é lógico que isso é ilusão, pô. E o Brasil dedica 16 datas para isso. Não dá, pô. Vamos lembrar aqui que no ano passado o São Paulo foi o campeão estadual e ficou em 13º no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi campeão gaúcho e caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que vai mostrando um pouquinho desse início de temporada, que às vezes a gente não pode, eu acho que o Vés foi bem, né? Ter certeza sobre nada.